Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. Well, look at him sitting there in the dark. Better go back to the window, Gallegos. There's gonna be a funeral procession down that street. They'll be burying the little girl you mangled under your wagon. Yeah, you're sobered up now, huh? Do you remember the little girl, don't you? You got stinking drunk and you raced your wagon down that street. What you did to that poor little girl? I said, leave me alone. Oh, Gallegos, not yet. You'll have plenty of room to move around in a while. You'll be able to kick and kick and kick. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio da série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Esse é o episódio número 48, tá, da série, episódio número 12 da segunda temporada. E ele foi ao ar originalmente em 6 de janeiro de 1961. O episódio chamado Dust, Poeira, né? Episódio muito crítico, né, da série. Um episódio que tem a cara do que o Rod Serling gosta de trabalhar, que são questões sociais e tal. Episódios que ele fala contra a pena de morte, esse episódio que tem muito disso, né? E tem uma característica interessante, né, Marcos? Que não tem magia, não tem nada, não tem nada que seja típico da zona crepuscular. Não existe, vamos colocar assim, não existe magia, né? O episódio precisa tratar muito dessa palavra magia. Ele, pelo menos ele não tem um elemento sobrenatural tão óbvio, né? Será que não tem mesmo? Eu fiquei meio na dúvida, para dizer a verdade, mas a gente fala isso mais para frente. Esse episódio é um episódio dirigido pelo Douglas Reis, diretor que nós gostamos muito, tá? Eu acho que eu queria dar um destaque ali para a música do Jerry Goldsmith, também, que eu acho que ele é fundamental para dar o clima do episódio, que é um tema melancólico, preguiçoso, letárgico, né? Quase que ele fica emulando aquele calor do que a gente está vendo, né? Porque o episódio ele se passa ali no Velho Oeste, né? Uma pequena cidade do Velho Oeste. E a narração do Serling é muito boa, né, da abertura, né? Ele fala que a cidade é uma cidade feia, né? Sob um sol escaldante, como se ela fosse um animal doente e sarnento que queria morrer. O Serling tem uma abertura assim, com um tom muito pesaroso, né? O texto é muito bom. E ele logo de início fala que tem um vírus aí nessa cidade, é o vírus do ódio. O vírus da indiferença, da falta de empatia, da frustração. E a gente entende que é por causa que a cidade tem um sério problema com pobreza também, falta de oportunidades, falta de emprego, fome, sobretudo provavelmente da população de origem mexicana que tem na cidade. E tem uma clara questão ali de raça e de preconceito, né, que é colocado assim no episódio para a gente analisar. Até porque existe um confronto ali, um desprezo pelos mexicanos, né? Então você subentende ali que o Serling está querendo mostrar também, evidenciar, né, essa separação e o jeito como a lei é praticada ali. Pois Será que trata do episódio trata do enforcamento de um rapaz mexicano, descendente de mexicano, que atropelou uma moça, uma menina, né? Branca. Será que se fosse o contrário, fosse um branco que tivesse atropelado uma menina mexicana, ele estaria sendo condenado à morte por conta disso nessa cidade? Eu acho que isso daí é muito bem colocado pelo personagem que faz o xerife, né? A gente vai falar, não fizemos a sinopse ainda, né? Mas tem o John Lart. O John Lart faz o xerife, e esse personagem é um personagem pesaroso, né, frustrado, infeliz ao máximo, né? Você vê que ele está numa situação totalmente
Diferente do outro personagem, que é interpretado ali pelo Thomas Gomes, que a gente já falou sobre esse ator quando a gente falou daquele episódio da primeira temporada, Escape Clause, né? Que ele faz um demônio. Ele faz um demônio, não, ele faz o demônio, né? Sim. E eu queria só colocar aqui, só umas curiosidades rápidas, que o John Latt, que é o xerife nesse episódio, ele interpreta o médico naquele episódio Per Chance to Dream, que a gente gravou lá com o Fred, do podcast Filmes Clássicos, em um episódio muito memorável da série, chamado It's a Good Life. Né? Ele faz o pai, né, do moleque terrível, né? Quem vai lembrar aquele moleque que tem medo de contrariar, né? Tem um personagem que é o pai do menino que está condenado, que é interpretado pelo ator Vladimir Sokolov. Ele interpreta um mexicano e é interessante porque ele faz isso com uma excelência, né, muito grande, né, Marcos? Esse ator aí, que é um ator que, porra, ele não é mexicano mesmo, né, com esse nome, e ficou perfeito, né? Isso que, inclusive, ele fez outras vezes esse mesmo tipo de papel, né? Ele é de origem russa, o Vladimir, e só que no cinema e na televisão ele interpretou mexicanos, italianos, latinos de todos os tipos, e ele convencia muito, ele é um excelente ator. Ele veio da Rússia nos anos 20 para trabalhar na Áustria, e de lá, por conta da perseguição, da ascensão do Terceiro Reich, ele foi para a América e acabou dando certo, e ele interpretava esses tipos, a maioria das vezes ele interpretava esses tipos muito simpáticos, e que ele tinha uma facilidade muito grande de cativar a audiência, de fazer a gente se identificar com ele e torcer por ele. E ele, por ter esse jeito meio exótico, ele acabava interpretando pessoas de nacionalidades não americanas, mas pouquíssimas vezes ele interpretou russos, ele acabou interpretando realmente pessoas, na maior parte das vezes, latinos. Uhum. Não é curioso isso, né? O cara que é um cara russo interpretando personagens latinos, né? E sabe que, cara, o personagem dele é maravilhoso, é de chorar, né? O personagem dele, que ele faz o pai, né? E de uma maneira o personagem dele é chave na história, né? É muito legal, muito legal. O Serling, ele já quis trazer essa espécie de temática dentro daquele Playhouse 90 que ele fazia anteriormente, né? E até inclusive nos programas de rádio, né? Diz que ele tem uma história muito parecida dentro da temática da poeira mágica, né? Que eu tô querendo dizer. Ele quis num programa de rádio, tem um roteiro que ele escreveu que é sobre uma poeira que modificava, que alterava o sentimento dos homens, né? Que transformava o ódio em amor. Então ele meio que reaproveitou o que ele já tinha escrito anteriormente para a rádio, que eu lembro, eu acho que nem foi aceito ali pela produção da rádio, acabou nem indo ao ar, mas depois no Playhouse 90 ele chegou a fazer um programa que tem realmente que tinha a ver com alguma coisa com isso, que é em 1950 que ele chegou a fazer. No Playhouse 90 ele queria fazer um trabalho, ele chegou a pensar nessa história adaptada para a tentativa de linchamento de um rapaz negro passada nos anos 50. O pessoal falou, mas nem pensar, Rod Serling. Você tá doido? Né? Podaram essa ideia dele, e ele foi adaptando essa história para finalmente chegar nesse formato. E tentou depois fazer uma outra versão em que seria o linchamento de um rapaz mexicano, para não tocar na questão da segregação racial envolvendo os negros no sul, mas também acharam que não queriam a questão do linchamento, aí ele foi adaptando até chegar nesse formato que acabou sendo aceito pelos produtores aí do Além da Imaginação, que aí se passa no século XIX, não é um linchamento, é um enforcamento devido ao atropelamento que aconteceu, que o rapaz cometeu quando estava bêbado, enfim. Acabou adaptando de uma maneira que o pessoal aceitou, né? Uma curiosidade interessante, que o rapaz, né, que está esperando para ser enforcado, o personagem chama Luiz Galegos, ele é interpretado por um ator, o John Alonso. Ele fazia ocasionalmente papéis na televisão, mas ele tem uma carreira mesmo como diretor de fotografia e como cinegrafista. Ele foi diretor de fotografia de filmes como Flores de Aço, Justiça Cega, Como Agarrar um Marido, por exemplo, filmes todos exibidos no Brasil, né? Maravilhoso, eu adoro Flores de Aço. Já assisti um dia desses, não sabia não. Cara, o personagem dele também é muito...
Não, e ele atuando nesse episódio também, ele passa na medida certa, toda a dose de emoção e tal, de tristeza. Esse é um episódio de Além da Imaginação muito triste, né? Ele é um episódio que ele não tem nada de cômico, entendeu? Ele deixa a gente com mixed feelings no final. Tem gente que não gosta do final do episódio, eu estava lendo umas críticas, inclusive, mas eu concordo muito contigo. O Serling, ele sempre quis contar essa história. Aliás, voltem atrás alguns episódios que nós conversamos sobre isso na temporada passada, porque a gente contou essa história que o Serling, ele quis reproduzir um episódio sobre aquele caso do menino Emmett Till, né, que ele foi visitar a família no Mississippi, acabou sendo assassinado, incriminado, e depois teve o seu corpo exposto, né? Então, o Serling, ele sempre quis contar essa espécie de história. Ele ficou trabalhando muitos anos nesse tipo de roteiro, né? Nesse roteiro mesmo em si, ele ficou acho que 15 anos trabalhando. Ele apresentou, e ele ficava muito frustrado quando ele apresentava o roteiro e tinham que mexer, né? E tem um episódio mais pra frente, que eu me lembro, que fala mais dessa questão aí do mexicano. Ele sempre ficou revoltado com essa interferência, sabe? Ele querer contar histórias que tem relevância social e tal, como crítica, e está sempre sendo barrado. Então, inclusive isso daí que aconteceu em Piratas 90, quando ele reparava que ele não tinha nenhuma liberdade, que fez ele criar Além da Imaginação, né? Tem muito a ver com a criação da série Além da Imaginação, né? Outra coisa, tem gente que não gosta também da atuação do cara que faz o xerife, e eu acho perfeito o jeito como ele atuou, sabe? Esse negócio de... A gente não tá contando muito assim, mas tem um personagem que é interpretado pelo Thomas Gomes, que ele faz um vendedor de bugigangas aí do Velho Oeste, com sangue no olho, sabe? Querendo ir lá tripudiar, né? E tá, hoje vamos enforcar, uhul, né? Alegre, feliz. Bom, a gente vai falar sobre isso na sinopse. Ele é aqueles cara que tem vitamina B17 no sangue, né? Tem vitamina B17 que celebra a morte, né? Que é a desgraça, né? Sabe como é que é, né? Aqueles lá que não tem álcool gel que passe na mão que consiga tirar o sangue, né? Daquele 1 e aquele 7 e confirma que você apertou. O Thomas Gomes, ele era um cara que ele era uma estrela da Broadway. Ele fazia papéis principais, assim, papéis de primeiro plano em várias produções da Broadway. Inclusive, ele foi o Thomas Cromwell na produção da Broadway do Homem que Não Vendeu Sua Alma. Olha! Caramba, que legal! Olha, eu adoro essa Sim. história. Nossa, adoro mesmo, de coração. Eu gosto muito do filme com o Paul Scofield, né, do Homem que Não Vendeu Sua Alma. Nossa, adoro, gente. Ele tem uma voz, você vê que ele é realmente um ator que tem uma bagagem teatral, porque a voz dele é sensacional, a atuação, a voz. Aliás, se tem uma coisa que esse episódio tem, é um elenco muito forte, muito poderoso, e o jeito como eles ambientaram esse Velho Oeste, que é uma coisa seca, crua, onde não se buscou a verossimilhança, sabe? É aquele negócio que parece uma coisa de filme mudo, né? É aquele pedacinho do Velho Oeste, com um lugar árido, seco, né? E aquele cadafalso lá construído às vistas do homem que está preso. Então, para mim, é um episódio duro de se assistir e sensacional. Muito bom. Sim. Eu já entreguei a minha opinião, né? Mas vamos lá, vamos à sinopse do episódio? O episódio, como a gente está contando, ele se passa no Velho Oeste, numa cidadezinha desolada, árida. E a gente vai ver ali chegando um personagem lá com seu cavalo magro, né? Que é um vendedor ambulante. E você vê que é um personagem muito sem escrúpulos, né? É o cara que, além de ele vender a corda ali pro carrasco poder construir a forca, ele vai lá para ver como é que tá, né? Foi lá ver o espetáculo do enforcamento. Só que, como a gente contou, tem esse xerife que está lá cabisbaixo, triste, né? E ele chega todo contente, feliz. Hoje vamos enforcar esse assassino de crianças. Fui eu que vendi a corda, xerife. E aí, xerife, estou exultante, tripudiando e rindo na cara, inclusive, do preso que está ali, que é o personagem que o Marcos falou, que é o personagem Luiz Galegos, né?
primeiramente eles tiram onda ali com a cara do preso, né? Fala, agora você vai dançar, é hoje o teu dia, grande dia, né? E o pessoal coloca aí, grande dia. Aí ele se aproxima do xerife, e aí, xerife, você está animado? Ele falou, não estou animado, né? Mas por que, xerife? Aí eles começam a ter uma discussão ali. Inclusive você vê que o xerife ele aponta a pequenez que é desse ser humano, né? E já que o cara tá prestes a ser enforcado, ele não necessita, o xerife fala para ele, não necessita que venha alguém para infernizá-lo ali nas suas últimas horas de vida, né? E tem esse personagem insuportável, muitíssimo bem interpretado pelo Thomas Gomes, que está ali para poder infernizar e tirar sarro e ganhar dinheiro, inclusive no dia do enforcamento, já que aquilo é um evento na cidade, né? E a gente vai ver mais para frente, inclusive, que as pessoas levam as crianças para esse evento do enforcamento com a desculpa de que está ensinando, né? Como é que é a vida, né? No que, por sinal, o xerife responde maravilhosamente. E como é que você, ensinador, você dá um tiro no braço do seu filho, né? É uma ótima argumentação. Eu gosto muito desse personagem do xerife. Mas voltando à sinopse aqui, né? Ele vai estar na cidade, você vai ver ali que o rapaz tá ali na janela, tá vendo as pessoas se aproximarem. Ele tá angustiado e arrependido porque esse rapaz, ele bêbado, ele acabou atropelando uma menina e a menina tá sendo enterrada. No mesmo dia que tá tendo enterro, vai ter o enforcamento dele, inclusive. E a cidade tá enchendo. Os pais da menina passam pela cidade. O pai dele vai lá, né, tentar pedir perdão, se ajoelha no chão, né, Marcos? Pede perdão para os pais da menina. Eu me ajoelho aqui, eu peço perdão. Se eu pudesse, eu daria a minha vida, né? E tal, ele tentando. Tem uma criancinha junto com ele, que é a filha dele também, né? Que ela serve meio como intérprete, né? E nossa, a gente falou, mas o Vladimir Sokolov tá dando um show de atuação. Que a hora que ele abre a boca, você já se emociona com ele, né? E, bom, e a gente tem essa dinâmica na história. Tem a cidade enchendo, o enforcamento está se aproximando, o homem lá na cela tá ali, né, triste. Inclusive as crianças se aproximam, né? Essa criança que se aproxima para falar com ele, essa criança é o filho do Douglas Reis, que interpreta esse menininho que fala com ele. É você que vai ser o homem que vai ser enforcado? Ele fala assim, né? E aí você acha que vai doer, né? As pessoas estão ali para um espetáculo, né? E o xerife tá ali, é pesaroso, tentando conter aquele vendedor imbecil, que inclusive tem um momento que ele para os pais da menina, né, que foi morta, e fala, agora vocês vão respirar aliviado, hein? Que beleza, agora vocês vão ser vingados, né? Vamos ver esse cara, esse palhaço morrer enforcado lá. E é uma coisa angustiante você ver esse personagem, né, Marcos? Que ele tá felicíssimo com essa situação, sabe? Ele tá felicíssimo porque ele vai ver alguém morrer, né? Nem as pessoas na cidade estão tão felizes quanto ele, né? Que é o cara que vendeu a corda para poder fazer o enforcamento. Ele tenta hipocritamente, porque tem uma hora que ele vai falar com os pais da menina que morreu também, falando, nossa, olha que o dia de vocês não vai ser só tristeza, vai ter um momento de enterrar a filha, vai ter um momento feliz que vocês vão ver o cara que atropelou a filha de vocês ser enforcado. Ele fica tentando dar a entender que ele tá contente porque vai ser feita a justiça, mas na verdade ele é uma pessoa que gosta de se diverte, né, com o sofrimento alheio. Não, ele não quer justiça, ele quer vingança, né? O nome disso é vingança. Ele é uma pessoa profundamente frustrada, entediada, então ele gosta desse tipo de espetáculo mórbido. E além de ser um cara que obviamente gosta também de tirar vantagem, né? Desses momentos Sim. de sofrimento e de desgraça, ele vê onde ele pode tirar um dinheirinho dali. Então é esse tipo de personagem que ele é. Ele é meio que uma ele incorpora essa coisa do lado mais grosseiro, egoísta e perverso da humanidade, que essa cidade também, de certa maneira, né? E esse lado grosseiro, perverso da humanidade é o que faz, por exemplo, o xerife tá totalmente desgostoso com a vida, né? Ele tem essa coisa de ele estar cabisbaixo, ele parece que ele é drenado de toda a vida. Até uma coisa interessante, que esse ator, o John Lart, que faz o xerife, ele é um ator com muita energia, com uma postura muito firme, e no roteiro pedia isso também, que fosse um personagem muito enérgico e muito firme, porém o diretor, o Douglas Reis, pediu para ele inverter isso daí.
para ele fazer uma interpretação de um homem alquebrado, um homem que está esgotado de ver essa maldade toda e essa frustração e essa pobreza toda que tem nessa cidade, e o preconceito também que a gente está implícito ali, né? O preconceito racial contra os mexicanos. Então ele faz esse homem cansado. E esse cansaço dele dá uma outra camada dramática para a história. A gente olha para tudo isso também com um pouco dessa fadiga que esse cara exala, né? Que esse personagem exala. Sim. Não, e tem um pedaço do diálogo com o vendedor, esse personagem horroroso, né? Que ele fala pro xerife, o xerife só fica dando fora nele, fala assim, eu não quero nada de você, ele oferece uma bebida, né? Eu não quero nada de você. Aí ele fala assim, você se acha muito grande aí atrás desse distintivo, né? Pra falar comigo assim. Aí o xerife fala, não, você que na verdade é um anão. Cara, que resposta foda, né? Porque ele é um ser humano inferior mesmo, né? Inferior não é no sentido dele ser pequeno. Inferior porque ele se regozija com a morte. O rapaz que atropelou, ele é um rapaz que ele se vê mexicano, pobre, numa terra árida, sem emprego, com fome. Tem um momento que o pai fala, o personagem do Sokolov fala assim, olha, pro xerife, você já sentiu fome? Você já sentiu desespero? Você já teve que andar à noite sem olhar para trás, desesperado, com fome, sem ter futuro e tal? Isso leva as pessoas a beber, entendeu? Isso foi um erro que o meu filho cometeu. O pai, ele pede pela vida do filho, tenta explicar essa situação toda e claro, as pessoas começam a jogar pedra, né, no pai. E tem esse personagem aí que ele chega com várias crianças e o xerife fala, essa espécie de espetáculo que você quer mostrar para os seus filhos, né? A gente já viu, né, um monte de produção assim que tem esse negócio do povo, né, assistir isso daí, que é um evento, né, e tal. Crianças, mulheres, tá, enforcamento e as mortes eram públicas, né? Então é claro que a sanha de morte não é só do vendedor, e sim do próprio povo, como vai se mostrar mais para frente, né? Sim, esses espetáculos onde você tem os criminosos executados para todo mundo assistir, e isso na verdade a intenção não é justiça que se procura, nem mesmo dar um alento para as famílias das vítimas, de quando é caso de um crime violento, de um crime de assassinato. Esse espetáculo, você tem uma população mexicana convivendo com a população mexicana mais pobre, convivendo com a população americana. Então você faz esses espetáculos para intimidar e amedrontar uma parte da população. Na verdade, esses espetáculos serviam para isso, para gerar o terror no coração das pessoas que se acredita que aquele grupo determinado ali teria mais tendência ao crime, ou teria mais propensão ao crime, e você dava esses shows de atrocidade e de execução pública para aquele pessoal ficar intimidado e se manter sob controle. E até hoje tem gente que apoia esse tipo de iniciativa e acha ótimo e gostaria de ter execuções na televisão, se pudesse, né? Ah, sim, Infelizmente. Nossa. Com certeza ia ter gente que ia querer gladiadores, né, no local para poder ter essa espécie de circo. E o personagem do vendedor é uma pessoa tão escrota, assim, tão nojenta, né? Que ele vê o pai ali desesperado, e ele manda um recadinho pela menina, que é a irmã, né, do rapaz que tá preso, e fala assim, fala pro seu pai que eu tenho uma poeira mágica, eu tô vendendo uma poeira mágica aqui, por 100 pesos. Você fala para ele que é uma poeira que ele pode depois jogar na cabeça das pessoas, que com certeza vai transformar todo o ódio dessas pessoas em amor. E a menina, né, vai embora, dá a entender que ela vai sim falar com o pai. Enquanto isso, as pessoas estão se juntando e o xerife fala pro rapaz, fala, se prepara, né, agora é a hora. E ele vai, né, e tal, e você vê que estão todos ali em volta ali do cadafalso lá pro enforcamento. E corta pro pai que vai encontrar ali o vendedor no lugarzinho ali, ele pega ali, ele dá as moedas, né? E tem tipo 100 pesos que ele pediu emprestado para todo mundo, para familiares, para amigos, para todo mundo que ele conseguiu arrumar. Ele dá o dinheiro na mão do vendedor e fala assim, vai funcionar mesmo? Vai funcionar mesmo, senhor? Porque o senhor vendeu a corda para enforcar meu filho e o senhor está aqui vendendo a solução
para que meu filho não seja enforcado. Então acho que até o episódio ele deixa claro assim quem é o vilão dessa história, né? Se é realmente alguém que cometeu um erro terrível, né? Que acabou resultando na morte de uma criança por desespero, por infelicidade, por frustração, por alcoolismo. E o outro que está lá, né? Querendo se dar bem com a ignorância de outro, né? Com talvez as últimas moedas que eles tenham para poder se alimentar. Né? Então todo aquele povo, aquela galera, a família dele, que não mostra, né? Mas claro, as outras pessoas da família também foram lá, sabendo que o rapaz ia ser enforcado. Então quando ele arruma o dinheiro e dá para o vendedor, talvez seja a última esperança, né, deles, né? Talvez o último dinheiro que eles tivessem, né? Porque já estavam naquela situação periclitante. Exatamente, ele faz de tudo para tentar salvar o filho, até acreditar nessa esperança que ela é muito pouco crível, na verdade, né? Ele, só um pai desesperado que não tem mais ao que recorrer, poderia parar para imaginar que um pó mágico iria fazer as pessoas desistirem de enforcar seu filho. Mas como a gente entende, né, a atuação que o ator, o Sokolov, né, imprime nesse personagem, toda a dor, todo o desespero, toda a falta de esperança que ele tem, e a gente acaba inclusive acreditando que ele seria capaz até de dar uma chance para um elemento mágico muito pouco crível, e que pagaria por isso até, né? E faz a gente ter muito mais raiva ainda, né? Porque o cara que está sendo enforcado, ele cometeu um assassinato culposo, digamos assim, né? Por estar bêbado, não sabia o que estava fazendo. E esse cara que está explorando claramente, né, sabendo o que está fazendo, explorando o sofrimento dos outros, é uma pessoa muito mais desprezível, né? Como você mesma falou, com certeza. E acho que a gente chega no pico dramático desse episódio nesse momento. A hora que o pai ele vai jogando a areia mágica, no momento em que o filho vai ser enforcado, que ele está ali, né, no cadafalso, e tá todo mundo exigindo pro xerife: enforca esse cara agora, vamos lá, vamos rápido, a gente quer ver. E quando o pai começa a jogar areia nas pessoas, uma areia mágica que talvez vai fazer com que elas tenham, né, voltem atrás nessa decisão. É uma cena muito tocante, muito comovente, e tem algo até de patético, digamos assim, né? O personagem do Thomas Gomes, né, o Skies, ele queria fazer com que esse pai, além de tudo, passasse por uma situação ridícula, que as pessoas iam acabar depois rindo dele, né? Rindo dele, ele fica gritando, né? Por favor, prestem atenção à mágica, ao amor, por favor, e vai jogando aquilo que nada mais é, como mostra pra gente, uma areia, uma terra do chão, que o vendedor pegou e colocou no saco enquanto ria, né? Se regozijava, né? Sabendo que ele poderia praticar um golpe. Então, cara, claro, você vê ali o ser humano crudelíssimo, né? E tal, além de tudo, rindo de um pai desesperado cujo filho está prestes a ser enforcado, né? E quando você escuta o barulho que sim abriu o alçapão, naquele momento onde o pai está agachado no chão, porque escutou o barulho do alçapão, não mostra para o espectador, né? Não mostra para a gente. Eu achei isso muito inteligente, né? E todos param imediatamente de rir, estão olhando de boca aberta, né? É uma coisa surpreendente. Quando eles olham para trás e mostram para a gente, o espectador, o rapaz está ali no chão, caído porque a corda se partiu, né? Ou seja, a corda que depois o vendedor fica falando: a minha corda era nova, era de não sei quantos fios, um fio forte, resistente, e a corda se partiu. Todos ficam boca abertos, porque é um desfecho totalmente inesperado, né? Eles não imaginavam que pudesse acontecer uma coisa assim, né? Parece milagroso, inclusive. Sim, aí exatamente, a gente não sabe se esse momento é um elemento fantástico ou não, fica meio em aberto, mas ele é sutil de certa forma. E aí, nesse momento, o xerife, né, ele não estava contente com esse enforcamento de jeito nenhum, nem com esse circo que tinha se formado. E ele vê aí uma oportunidade de talvez conseguir o perdão pro jovem, né? E ele vai perguntar para os pais da menina que foi morta, que foi atropelada, se eles querem que continue, se tente novamente fazer a execução ou não, porque na verdade eles podem conceder o perdão,
Luiz, né, se eles quiserem. Sim, sim. É interessante esse desfecho, né, Marcos? Porque é um conto mesmo, assim, é uma história para te fazer refletir sobre a questão do que é justiça e do que é vingança. Porque o que os pais falam, né, quando o xerife pergunta, vocês decidem o desfecho dessa história. Eles perguntam se você quer que a gente tente novamente enforcar. Aí a mãe fala não, começa a falar não, né? E depois eles acabam chegando à conclusão que já basta ter uma vítima. Né? A Xuxa fala muito poderosa, já basta uma vítima nessa situação, que a vítima foi a filha, outra vítima seria ele. Né? Então cara, que final surpreendente, né? Surpreendente. Sim. Eu gostei demais desse episódio. O momento que o xerife tira as cordas do menino, né? Antes dele sair com o pai, né? Chorando, rindo, né? Feliz. E ele fala assim, o rapaz que estava preso fala, eu posso ir embora, eu tô livre. Aí o xerife fala, será que nós estamos livres? Mas sim, Luiz, você pode ir para sua casa. Porra, né? Que fala essa, né? Será que nós temos a ilusão da liberdade, né? Será que nós somos livres mesmo? A gente está preso na sociedade cruel, né? Com sangue, vingança e de morte, né? É foda. Que roteiro foda do céu. Sim. Você veja, tem uma coisa que me chamou a atenção. O que é um diretor que ele tem um grande preciosismo na maneira como ele conduz uma trama, e ele entende que as coisas que vão acontecer, elas não podem sair do nada, elas têm que ter alguma coisa que encaminhe para aquilo. Ao longo do momento em que o rapaz está ali em cima do cadafalso, conversando com o padre, recebendo a extrema-unção, e as pessoas estão ali querendo apressar, né, as pessoas da cidade estão querendo que vá logo, querem logo ver a execução. Durante todo esse tempo, de vez em quando a câmera mostra os pais da menina, você percebe que eles estão ficando enojados. Tá no rosto deles com aquele circo que as pessoas estão fazendo. Eles não estão gostando daquilo, e eles estão gostando cada vez menos. Eles querem que aquilo acabe logo, porque aquilo não está trazendo nenhum conforto para eles. Então, quando acontece isso da corda se romper, e sobretudo a esposa, né? Ela fala que não quer mais, que ela não quer continuar aquele espetáculo, que ela está até aliviada com aquilo. A gente, isso é surpreendente por um lado, por outro lado a gente aceita isso, porque a gente percebeu o asco que aquela mulher estava tendo dessa situação ao longo da cena toda. Então isso tudo é muito mérito do Douglas Reis, do diretor, de saber pontuar essas coisas muito bem. Acho que é um episódio memorável mesmo da série, um episódio importante mesmo, apesar de não ser tão recordado pelos fãs. Eu acho que esse episódio Poeira, ele é incrível, viu? De verdade, vale nota alta, viu? Eu colocaria num top 10 também, com certeza. Eu gostei demais também. Pois é, então vamos lá para as nossas recomendações que tenham a ver com o episódio, seja temática, né? Seja uma reflexão a mais que a gente queira colocar para o nosso ouvinte, o espectador aqui no YouTube. O que a gente poderia recomendar, Marcos? O que você recomenda hoje? Olha, eu tenho uma recomendação que não é um filme dessa vez. Tem um quadrinho que eu gosto demais, chamado Ken Parker. É um quadrinho da Bonelli Comics. E foi publicado no Brasil, teve reedições e tudo mais. E um dos episódios chama-se O Julgamento de Deus. Tem um jovem que vai ser enforcado, e esse personagem, que é o Ken Parker, ele tá levando uma cidade, o rapaz está numa cidadezinha lá do Velho Oeste, longínqua, e ele tá escoltando o carrasco que vai executar esse jovem. E ele tem longas discussões com esse carrasco sobre a justiça, sobre a vingança, sobre se a pena de morte ela é algo justificável ou não. E é muito interessante, é belíssimo. Quem tiver a oportunidade de ler esse quadrinho, é uma experiência assim, muito interessante, que faz você refletir muito sobre isso mesmo. Vale muito a pena. Se eu fosse também falar de um filme que eu sei que você gosta muito, e é um filme altamente recomendável para você refletir sobre essa questão da pena de morte, é Os Últimos Passos de um Homem. Talvez até você gostasse de falar sobre esse filme e recomendá-lo.
Não, é um filme maravilhoso, um filme com o Champagne, né? Um filme que ele fala sobre isso, que é muito fácil, sabe, a gente ter essas falácias assim, né? De o cara fez isso, merece isso. Eu acho que, né, nada é preto no branco, a vida é cheia de tons de cinza. Todas as histórias, elas são construções, né, sociais, as coisas não acontecem por acaso. Então eu acho que realmente Os Últimos Passos de um Homem é um filme poderosíssimo, porque conta a história de uma real, na verdade, de uma freira, né, que ela acompanha, né, esses homens que estão no corredor da morte. E a história dele é uma história terrível, né, de uma violência terrível, só que você vai tendo aos poucos ali como é que foi, inclusive, a vida desse homem, o que levou ele a fazer aquilo, né? Ele vai pagar preço disso daí, é um puta filme, mas, assim, não é a minha recomendação. Mas eu recomendo, assim, vale assim, a tua lembrança foi boa. Muito bem. Vamos lá, minha recomendação vai ser um filme que tu gosta também, que eu sei. Faz tempo que a gente assistiu, mas ele aborda muito bem a temática aqui que o Sheldon colocou nesse roteiro. É um filme chamado A Viúva de Saint-Pierre. Você lembra do Patrice Leconte? Sim, adoro esse filme. Esse filme é dos anos 2000, e ele é com a Juliette Binoche, o Daniel Auteuil, né? E também o Emir Kusturica, que ele é um diretor, né? E ele faz ele atua, né, nesse personagem aí, que é o cara que ele tá ali aguardando ali numa cidadezinha, acho que é na região do Canadá, né? Um negócio assim. O filme se passa ali em 1849, né? No arquipélago ali de Saint-Pierre, e é uma ilhazinha onde ele cometeu um crime, né? Ele e um outro cara, os dois bêbados, mataram uma outra pessoa, e ele acaba sendo julgado e condenado à morte. Pois é, esse negócio da viúva é interessante porque ele chamava a guilhotina de veuve, né? Que é tipo viúva, né? Então ele vai ter que esperar por meses, inclusive chegar o carrasco nessa ilha e a guilhotina, né? E nesse meio tempo aí ele vai acabar ficando preso próximo ali à casa desse personagem do Daniel Auteuil, que é um comandante da região, né? E tem a esposa dele, interpretada pela Juliette Binoche, e como ele tá ali preso naquela cidadezinha, ele vai começando primeiramente a fazer serviço de jardinagem, né? Ela chama ele para fazer serviço de jardinagem, e aos poucos toda a população também vai conhecendo mais desse cara que cometeu essa atrocidade, né? Esse crime violento, e está condenado à morte, porque demora meses para chegar essa guilhotina. Mas eu não vou contar porque isso ia estragar pra caramba, assim, sabe, pro espectador, assim. Mas é uma história que, cara, olha, mexe com a tua cabeça e faz você refletir o óbvio, que pena de morte não funciona, não é boa para a sociedade, entendeu? E tem que ter merda na cabeça para desejar a morte de outra pessoa. Porque as pessoas têm seus péssimos momentos, seus maus momentos na sua vida, onde elas fazem merdas, entendeu? E sim, as pessoas têm que pagar de alguma maneira pelas merdas que elas fazem. Mas olha, a pena de morte realmente não é a solução, né? Então, Os Últimos Passos de um Homem, que o Marcos mencionou, é um grande filme mesmo, com o Champagne e a Susan Sarandon. Então é um filmaço. E A Viúva de Saint-Pierre, o jeito como a cidade depois vai se relacionar com esse personagem. O que é a cidade? A cidade, hein? Não tô falando nem só do personagem do Daniel Auteuil e a Juliette Binoche lá, não. A cidade inteira vão achar sobre essa pena de morte, sobre o que vai acontecer esse homem, como as pessoas vão rever essa questão. É impressionante, é impressionante. E o Emir Kusturica, ele inclusive é ganhador, né, do prêmio Cannes, né? Ele tá maravilhoso esse papel, gente. É um filme foda pra caraca, vocês precisam assistir. E eu tenho esse filme com legendas, eu acho, lá na minha... ou no OK Rua, eu tenho na minha página lá de filmes do Facebook. Qualquer coisa eu colo aí na publicação para vocês, tá? É isso, a gente vem chegando aqui no final do nosso podcast. A gente sempre escolhe música, né, Marcos? Dessa vez você pensou numa musiquinha pra tocar no final? Pensei. A música Pena de Morte do Bezerra da Silva. Pena de Morte do Bezerra da Silva.
Pô, se eu te falar que eu sei que música que é essa, eu tô mentindo, porque eu não lembro como é que é essa música. Aliás, eu adoro o Bezerra da Silva. Verdadeiro poeta. Tem muito a ver com esse episódio, na verdade. A letra parece que foi escrita pensando nele. Ai, maravilhoso. Ah, beleza. Então, no finalzinho vocês vão escutar, então, Pena de Morte aí do Bezerra da Silva. Bom, eu quero agradecer, claro, eu sempre chego no final, agradeço a audiência de vocês, tá? Seja se você está escutando no MP3 aqui do nosso podcast, ou aqui no YouTube, tá? Claro, se você está no YouTube, vai lá visitar a nossa page lá no Facebook, que é @masmorracine, o nosso site, para escutar música, hein? Só vai tocar lá no MP3 do site, que é masmorracine.com.br. Visitar também os nossos perfis no Instagram, que é @masmorracine, e no Twitter, gente. Nós também temos Twitter, é @masmorra_cast. A gente deixa sempre aqui o nosso apelo, né, para que você seja o nosso padrinho ou a nossa madrinha. Acesse o link aí no Padrim, você pode doar qualquer valor que já ajuda a gente a pagar o nosso servidor. Ou no Colabora Aí também, tá? Você pode apoiar também no Colabora Aí. E a gente ainda pode deixar um beijo grande para vocês e desejo sempre de coisas legais, né? Não só desejos bons. Vocês tenham uma ótima semana, né? E a gente se vê aí no próximo programa, né? Fiquem bem e lembrem-se que olho por olho o mundo vai ficar cego. Boa! É isso aí. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.